Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e Senhores, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje a Igreja recorda-nos um dos milagres de Jesus que São Marcos refere logo no primeiro capítulo do seu Evangelho. Trata-se da cura do leproso, que é, por sinal, referida logo após a cura da sogra de Pedro, que o mesmo evangelista também refere no primeiro capítulo do seu Evangelho. Diz-nos, com efeito, São Marcos, que foi ter com ele um leproso, fazendo-lhe as suas súplicas, e pondo-se de joelhos, disse-lhe: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Jesus, compadecido dele, estendeu a mão e, tocando-o, disse-lhe: Quero ser limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E logo o mandou retirar, dizendo-lhe com tom severo: Guarda-te de o dizer a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Ele, porém, retirando-se, começou a contar e a publicar o sucedido, de sorte que Jesus já não podia entrar descobertamente numa cidade, mas ficava fora nos lugares desertos e de todas as partes iam ter com ele. Sabemos que Jesus quis curar aquele leproso. Ele próprio lhe perguntou: Senhor, se quiseres, podes limpar-me, podes curar-me. E Jesus respondeu: Quero ser limpo. A verdade é que Jesus quer a nossa cura. Jesus quer a nossa salvação. Jesus quer que todos os homens cheguem ao céu. E quer dar-lhes também, na medida do possível e na medida em que isso convenha para a sua salvação eterna, curar também as suas doenças físicas. Mas, se calhar, podíamos perguntar, então, se Deus quer, e Jesus, sendo Deus, é omnipotente, porquê é que Jesus não curou todos os leprosos? Porquê é que não curou todos os paralíticos? Porquê é que não curou todos os cegos, os surdos e os mudos que havia naquela altura, ou que hoje há? E se calhar a resposta que nós se calhar seríamos levados a atribuir a Deus não depende de Deus, mas depende dos homens. Deus quer, mas quer que essas graças sejam concedidas através da nossa oração, através da nossa liberdade, através da nossa fé, através da nossa súplica. E por isso, se aquele leproso se curou, foi porque pediu a Jesus. E se calhar hoje também há muitos leprosos e paralíticos, cegos, surdos e mudos, do corpo ou da alma, que o são, não porque Deus os não queira curar, mas porque eles próprios não pedem a Jesus a cura, porque lhes falta fé, porque lhes falta oração. Talvez lhes falte também a humildade de reconhecer que por si próprios não podem alcançar esse dom, mas se o pedirem humildemente ao Senhor, o poderiam certamente alcançar. Sabemos que era um leproso. Sabemos também que a lepra era, naquela altura, agora também, uma doença contagiosa e por isso os leprosos tinham que viver afastados das outras pessoas. Essa era mais uma característica que tornava ainda mais terrível esta doença, já em si mesma tão penosa e que naquela altura era mortal. E por isso chama a atenção que Jesus toca no leproso, estende-lhe a mão, como diz o evangelista. Jesus, compadecido dele, estendeu a mão. Se calhar hoje, neste contexto da pandemia, não nos parecia muito razoável, até se inventou um troque de punhos para evitar, por assim dizer, o aperto de mão. Talvez nestas circunstâncias extraordinárias isso se justifique, mas não deveríamos deixar que nenhum convencionalismo social ou até mesmo sanitário
impedisse a nossa caridade. Há uma doença pior do que a lepra, e essa sim mais contagiosa, que é a lepra do egoísmo, a lepra da indiferença. E por isso nós temos que nos aproximar das pessoas, temos que ir ao seu encontro, temos que tocar. Mas se calhar vou apanhar a lepra. Pois bendita seja essa lepra. Se essa for, de facto, a atitude que a caridade me obriga em relação àqueles que mais necessitam. Talvez para quem não tem fé, para quem não tem uma visão sobrenatural, se calhar tudo deve ser visto só na perspectiva do próprio bem individual. Para um cristão, não. Para um cristão, o que nos interessa é fazer sempre a vontade de Deus e fazer com que a nossa vida possa ser útil para os outros, sem nunca nos deixarmos dominar pela doença contagiosa e essa sim verdadeiramente mortal do egoísmo ou da indiferença. E há uma característica muito curiosa neste milagre, que Jesus proíbe aquele homem de anunciar aquilo que nele tinha sido feito. Também nisto o Senhor nos dá uma lição. Nós, quando fazemos uma coisa bem feita, gostamos que toda a gente saiba. Quando fazemos uma asneira, procuramos que não se saiba. E se alguém disser, se calhar até nos justificamos. Jesus é ao contrário. Fazia coisas magníficas, como grandes milagres, mas não queria que se falasse, não queria que se comentasse. Não queria que isso fosse anunciado, para que as pessoas não o procurassem pelo sensacionalismo das coisas fantásticas, mas que o procurassem com retidão de intenção, procurando nele a salvação. E por isso Jesus diz-nos o evangelista, com tom severo, guarda-te de o dizer a alguém. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Jesus pede àquele homem leproso que não diga nada a ninguém, que não manifeste o que nele aconteceu, que não refira às pessoas que estavam ali à volta o grande milagre que nele ocorrera e que se calhar não era visível, uma vez que a lepra pode desaparecer de um momento para o outro sem que isso se note, coisa que já não acontece em relação a um paralítico, a um cego, a um mudo, a um surdo. Esse sim, se calhar nota-se logo que ficou curado. A lepra poderia ser que não se reparasse imediatamente, sobretudo se não tinha ainda manifestações visíveis. Era fácil de obedecer a esta ordem do Senhor e aquele leproso devia estar tão grato a Jesus que devia ter feito a única coisa que Jesus pediu para ele fazer. E desobedece, mesmo apesar do Senhor o ter dito severamente, diz o Evangelho, dizendo-lhe com tom severo, guarda-te de dizer a alguém. Mas ele, o que é que ele foi fazer? Pois, retirando-se, começou a contar e a publicar o sucedido. Começou a apregoar a toda a gente e a divulgar o que nele ocorrera. Cá poderíamos dizer que homem tão ingrato, que homem, de facto, tão falador. Ainda se fosse uma leprosa, podíamos, se calhar, pensar. Sabemos que costuma-se dizer que as mulheres têm mais dificuldade em se calar. Às vezes, se calhar, é uma acusação um pouco injusta, mas, enfim... Mas não era uma leprosa, era um leproso e mesmo assim não se conseguiu calar. E divulgou à sua volta aquilo que nele tinha acontecido. Também esta desobediência deste homem é uma bela desobediência. Justamente a desobediência é um pecado. E, em princípio, devemos obedecer àqueles que têm poder para mandar em nós aquilo que devemos fazer. A obediência até pode ser um voto. Jesus obedeceu a Maria e a José. E também nos pede que saibamos obedecer às autoridades públicas e obedecer também às autoridades religiosas naquilo que legitimamente nos pedem. Mas esta desobediência é muito feliz. Porquê? Porque é a alegria da fé. Este homem não conseguiu calar uma alegria tão grande que explodia no seu coração e por isso ninguém o conseguia calar. O mundo inteiro não foi suficiente, nem a palavra de Jesus foi capaz de trancar aquela alegria que explodia no seu coração. Pois bem, assim deve ser
o nosso apostolado. Assim deve ser o nosso testemunho cristão, uma explosão da alegria de o Senhor nos curar, da alegria do Senhor nos salvar, da alegria do Senhor nos amar. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude para que também nós tenhamos esta boa desobediência de dar a conhecer a todos o amor com que Deus nos ama. Dou-te graças, meu Deus, pelos propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.